Começando, nossa, há quanto tempo eu não falo isso? Começando mais um Incendiando a Liga, número 9. Agora eu comecei a contar. Faz tempo que a gente não faz tempo que a gente não tem assunto. E realmente a gente não tem assunto para esse podcast, por isso a gente vai falar um pouco sobre a história da Liga. E para falar de história da Liga, nada melhor do que eu convidar os dois comissários, os dois que estão aqui desde que essa liga nasceu, os pais da liga, Douglas e Eli. Tudo bem, Douglas? Prazer ter você de volta aqui. Como tá a espera do Isaac aí? Pô, cara, a ansiedade tá enorme, né? O moleque tá quase aí. Tava passando as roupas dele hoje, aí cada roupa que tu pega na mão, tu fica imaginando pacotes de carne dentro dele. Mas fora isso, tudo em cima e saudade que eu tava de gravar esse podcast com vocês, seus lindos. E o Eli. E aí, Eli? Tendo que aguentar muita merda no grupo? Primeiramente, o Douglas é a mãe e eu sou o pai, tá? Ele é o passivo. Ah, cara, merda no grupo é desde que o grupo foi criado, né, cara? Agora aumentou um pouquinho que entrou, tem Pedro Luiz e o Derlan na mesma situação, aí dá uma aumentada na quantidade de merda que sai lá, mas é isso que faz a liga ser o que é, né? Todo dia tá movimentada e é isso aí. Ô, bonitão, você tem que ativar o microfone pra falar. Cara, vem no meu programa e dá uma dessa. Se Ele é um quisesse, ditador, ele é um ditador. Ele é se um até, policial mau, entendeu? se até quiser se retirar, não tem problema, tá? É que esse modelo antigo, pô, só funciona se o microfone estiver ativado. A gente vai falar um pouco sobre a história da Liga. Eu até pedi para vocês fazer um top 5 de momentos da Liga. Só um momento foi igual entre os três, os outros 12 foram tudo diferente, mas a gente discute sobre isso. Antes disso, vou eu mesmo falar um pouco sobre a história da Liga. Vocês me interrompam se vocês acharem que deve acrescentar alguma coisa, porque esse vídeo vai no YouTube. E sei lá, vai que algum otário clica. Isso é uma liga de fantasy, tá? Que a gente leva um pouco mais a sério. Se você não é do nosso grupo e tá escutando isso no YouTube. Pra você que é otário e clicou nesse vídeo. Isso é uma Então, liga de fantasy de vários otários que acham que é NFL de verdade. Se você, se você é a VTube, o Pedro Santos tá solteiro. Thaís também, pode ser. Mas você tem que tomar um banho, tá, filha? A Liga Fogo é uma liga de fantasy, tá? Ela começou em 2018 no aplicativo da NFL. Douglas e ele vem comandando a liga desde então. Em 2018 tínhamos só ataque. A grande final foi entre Rafael Mocelin e Matheus, dois gêmeos que não estão mais na liga, Bagualitos e Pitbulls, com a grande vitória dos Bagualitos. Em 2020 foi um ano de muitas mudanças na liga. Ela mudou o aplicativo, agora desde então está no Sleeper, foi introduzida a defesa. Foi um ano que teve o primeiro draft de calouros, né? 19. Foi Foi 19. 2019, desculpa. Foi um ano que a mídia da liga começou a crescer, a gente começou a ter ideias, podcast, revista, Instagram, né? E foi o ano do primeiro Fireball. Foi o ano que iniciou o Fireball, a era Fireball, né? Que foi entre Minas Shark e Jovem Manada Trovejante, com a fatídica vitória do Minas Shark. Outro ponto também de 2019 foi a entrada de dois GMs que ajudam bastante na liga, que são um pouco da essência da liga, que são o B3 e o Pedro, que desde então estão na liga, compraram a ideia de comandar um time de verdade, estão nessa. Agora em 2020, pandemia, a liga, vários GMs passaram pela liga, mas eu só vou mencionar os quatro novos que estão até hoje, que é o Pedro Luz, Wendler, Hilderlan e Marcos Raoni.
junto com o Thiago e Benfica, e os dois que estão aqui formam todos os 10 integrantes da liga. 2020, que foi o Fireball entre El Paso e Benfica 49ers, vitória dos Benfica 49ers, comandado por João Benfica. E 2021, novo ano, é o 4º ano de liga, quem diria que a liga duraria todo esse tempo. E, antes de tudo, o que você espera para esse 4º ano de liga, Early? Que melhore cada vez mais. Eu e o Douglas, a gente está tendo sempre ideias de tentar melhorar a liga. Para esse novo ano, eu acho que vai ser uma liga mais competitiva do que foi ano passado, porque vai ter a mudança de calendário. Agora o calendário vai seguir mais o padrão da NFL, com times fracos enfrentando times fracos mais de uma vez e times fortes enfrentando times fortes mais de uma vez. Então a gente vai ter Bulls e 49ers 2 vezes, vamos ter Bulls e Rattlesnakes 2 vezes, entre outros, Minas Sharks e Rattlesnakes 2 vezes. Então vai ser um ano muito, muito, muito recheado de coisas boas. E também para mídia, né, cara? Nós já temos cinco novas franquias com hinos. Sim, a nossa liga tem até hino, para você ver o quão bom a liga é, e a tendência é ir melhorando. Para esse 4º ano, eu espero uma liga ainda mais foda do que foi nos últimos 3. Douglas, você tem alguma novidade para nos contar? Algum spoiler? Ou do que pode rolar esse ano? Cara, meu tempo esse ano vai estar muito corrido, tá? Então já aviso que pode ser que eu suma, ou pode ser que não. Tudo vai depender de como o Sr. Isaac vai crescer. Mas tá surgindo uma nova novidade aí pra mídia, que os dois que estão nesse podcast já estão cientes. Eu até dei uma abandonada nesse projeto agora na virada do ano, mas pretendo retomar ele logo. Não vou dizer o que é, mas com toda certeza vai levar o patamar da liga de alguma forma. E tem uma revista no forno que está prestes a sair aí também. Em um ano eu creio que o Isaac não cresça tanto, mas vamos esperar aí. O pior é que cresce demais, tu não tá entendendo. Eu tô vendo os vídeos, tem uma amiga minha, a filha dela nasceu faz 7 meses. Parece que a criança triplicou de tamanho, tu não tá entendendo. Espero que chegue algum dia e o Isaac possa fazer parte desse podcast. Seria épico. Vamos começar falando sobre os top 5, né? A gente no final vai elencar os 5 momentos, mas vamos falar de todos que foram apresentados até agora. Vamos começar pela lista do Early. O Early a 5ª posição do Early é um fator importante da liga que... esqueci de explicar também. Não existe só a Liga Fogo, existe Liga Ar, Água e Terra. Os primeiros colocados de todas as ligas vão disputar a Liga Avatar. E nessa Liga Avatar, desde que da sua primeira edição, só membros da Liga Fogo foram os campeões. O Eli acho que pode comentar um pouco mais a fundo sobre isso. A Liga Avatar, ela é uma liga, como o Pedro disse, entre os três teoricamente melhores times, ou se preferirem os 3 melhores classificados dentro dos playoffs. E é uma liga mais equilibrada do que as ligas nacionais, podemos dizer assim, Liga Fogo, Liga Ar, Liga Água, porque todo mundo pega um elenco do zero, é todo mundo draftando. Então ali é conhecimento de GM contra conhecimento de GM. E além disso, nessa temporada que passou agora, a gente decidiu colocar uma regra de que não é possível trade. Então você vai com o time que você draftou e fazendo waivers. E desde que a liga começou, só membros da Liga Fogo ganharam essa liga, né? No primeiro ano foi o Rio Thunderbulls, no segundo ano o Benfica 49ers. Isso mostra muito a capacidade dos GMs que nós temos dentro da nossa liga, tá? É uma liga que reúne os melhores. Para mim, é uma liga que reúne os melhores. São sempre pessoas
Claro que cada um comete um erro aqui ou ali, mas são sempre pessoas muito bem, muito boas de conhecimento mesmo. O próprio P3, que era criticado e fez muita cagada no início da temporada, é um cara que evoluiu o time dele assim, muito mesmo. E eu não me surpreenderia se o B3 pegasse, pelo calendário, uma vaga de playoff. Então, é muito bom fazer parte dessa liga, e esse fato aí que eu tenho em quinto lugar é um fato que demonstra muito o quanto a Liga Fogo está bem servida. Quem são os participantes mesmo da Liga Fogo na Avatar esse ano? São o João Benfica, Pedro e quem mais? Thiago. Thiago. Eu até sou a favor de substituir você, o Erli, pelo Thiago, porque o Thiago não liga muito para a Liga Avatar, né? Então talvez ele... Diz ele que não liga, né? O quinto lugar do Doug foi... Deixa eu ver aqui. Foi B3. B3. Qual a sua definição para isso, Doug? O meu quinto lugar é o fator B3. Caraca, eu liguei minha câmera sem querer. Fator B3. Por que o fator B3? O B3 ele trouxe uma coisa que a gente não tinha na Liga Fogo no primeiro ano, e eu acho que nisso ele concorda, que o B3 ele consegue ser o alívio cômico da liga. Ele mostra o quanto uma pessoa consegue evoluir no Fantasy também. Ele não é um jogador novo, ele já tinha certa experiência com Fantasy. Começou fazendo erros, não entendia como a liga acontecia, acabou trocando bons jogadores por valores baixos. Mas o B3 se mostrou um grande conhecedor de college futebol, e ele não se nega a ajudar os outros. Então, o meu fator B3 é o, digamos assim, o lado bom da liga, o lado que se preocupa de vez em quando em ajudar os outros. Além do alívio cômico que ele é, pelo jeito que ele fala, pelas pessoas que ele imita e pelos memes ambulantes que ele gera em simplesmente falar que cigarra late também. O B3 é o sidekick da liga. Ele é o nosso Olaf. Então, para reforçar aqui, você, Douglas, acredita que a chegada do B3 é o quinto fator mais importante da história da liga? Eu acho que sim. Mais importante não, mais marcante. Certo. Fatores importantes, eu acho que na liga a gente tem alguns outros na frente, mas eu acho que a chegada do B3, o convívio com ele é uma coisa marcante. E eu falo para todo mundo que eu sou muito fã do Washington, que é o primeiro nome dele. Eu sou muito fã desse cara, e botar ele no top 5 é uma coisa extremamente justa, ao meu ver. Não, eu também acho muito justo. Eu não coloquei no meu top 5, tá? Mas extremamente plausível. Bom, minha quinta posição foi um dos milagres que essa liga já teve, o Sorensen Miracle. O Sorensen Miracle ele não foi tão marcante cativamente, não teve muita mídia, muitas zoeiras, mas em termos de milagre, foi o maior que a liga já teve. Estava El Paso ganhando por 6 pontos dos Scorpions. Último lance de jogo, Derek Carr lançou uma interceptação para o Sorensen com as 6 pontos, com as jardinhas que ele percorreu. Scorpions ganhou a partida. Eu acho que esse fator é um quinto mais importante, mais marcante da liga, porque mostra que a liga já mostrou muitas vezes isso, mas principalmente esse mostra que, cara, nada tá ganho. Nada tá ganho enquanto não acabar a merda do jogo. Todos os fatores são diferentes aqui, por isso que cada um tem sua opinião. Depois a gente vai tentar diminuir esses 15 para 5. Mas para mim o Sorensen Miracle
talvez por causa que eu seja o GM de El Paso, foi bem marcante. Alguém tem algo a comentar para a gente passar para os quartos? Não, nada tá ganho quando é a favor de El Paso, no caso, né? Porque para as outras equipes, quando o jogo tá ganho de verdade. Não tem esses milagres doidos que só acontece contra o El Paso. Eu não coloquei o Sorensen Miracle porque perdeu a graça e a primeira vez é sempre inesquecível e vai aparecer aí no meu top 5 já já. É a secundária que fode com o El Paso, né? Sorensen, Eddie Jackson e... Haha. Bom, os quartos colocados, vou começar pelo Doug dessa vez. Deixa eu só dar um dado que eu apurei agora aqui rapidão. Claro. Em 3 anos de liga, a Liga Fogo começou em 2018, teve a temporada 18, a 19 e a 20. E estamos arrumando aí para a quarta temporada 2021. Ao todo, pelos 10 times da liga, passaram 20 GMs, tá? Uau! Cara, foram 20, dos 10 originais restam 4, do ano passado restam 2, do ano retrasado, desculpa, que jogaram a temporada 2019 e 20 restam 2, e os outros 4 vieram todos de 2020, sendo que 2 times mudaram 2 vezes de GM no ano passado. Cara, essa é uma boa também. É uma liga que nem todo mundo aguenta ficar. Se o cara não tem tempo pra olhar, ele não fica. Se o cara não aguenta trash talk, ele não fica. Então, se o cara faz trade merda, tá acostumado a ninguém falar nada também, ele não fica. Então, não é pra qualquer um essa liga, mano. Tu tem que ser meio que escolhido. Receber essa benção aí pra aguentar a liga. Tu passa pela prova de resistência para aguentar. O mais difícil da liga é aguentar os primeiros 4 meses, ou as primeiras 10 trades. Depois disso fica comum. Justamente, até foi bom o Douglas tocar nesse ponto, encaixou certinho com o podcast, porque é mais ou menos sobre a quarta posição dele, a formação definitiva. Bom, pelo que eu li aqui, eu acredito que o Douglas crê que os 10 que estão hoje vão ficar por bastante tempo. Depois de 20 passando, 10 sobraram e os 10 vão ficar por bastante tempo. É meio que isso, Douglas? Cara, que nem o Eli falou ali no começo, eu acredito que hoje a gente tem 10 GMs que podem fazer a temporada ser melhor do que ela foi nos últimos anos, tá? Claro, a gente tem uma diferença entre os elencos enorme, tem. Isso, um dos fatores que eu botei nessa lista indica o porquê. Mas eu acredito que são GMs que têm noção do que fazem hoje. São GMs que compraram a ideia da liga, que entendem que, tipo, o prata aqui tem que ser um pouquinho mais retardado, que tu tem que viver como se tu estivesse jogando um Madden no modo franchise ou se tu estivesse realmente na NFL. Que, tipo assim, ó, a liga não para, e tanto é que hoje é março, a temporada da NFL nem começou ainda, e a gente já tá falando sobre a liga, e o grupo não para, cara, de setembro a setembro a gente tá aqui, todo dia tem briga, tem discussão, tem pessoal conversando, tem pessoal fazendo trocas, tem troca grande, tem troca pequena, tem drop, tem adição, tem zoação, tem tudo, cara. Então eu acredito que hoje a gente tem 10 caras, 11 se a gente contar o nosso analista que não analisa. Eu acredito que a gente encontrou uma formação ideal. Claro, talvez alguém vá sair no caminho, acredito que sim, mas acredito que pela primeira vez desde que a gente começou essa liga, desde 2018, a gente não vai ter que trocar alguém durante a temporada. E que a gente realmente encontrou alguém que comprou a ideia de arrumar o time destruído, que era o Brasília Jets e hoje é o Camaragibe Lions, tanto como manter um time forte, que já foi campeão, que é o Atlanta Bagualitos e hoje é o St. Louis Schools. Então, eu confio nos nomes que a gente tem hoje no papel. Tentar arrumar um time destruído, né? Porque destruído ainda tá. Mas só uma coisa que o Vasco tinha time no papel para cair sim, tá? E o Derlan.
Ele, algum comentário sobre isso? Não, reitero abaixo. Acompanho o relator e... hoje eu acho que a gente tá mais estável, assim, na questão de GMs. Tem uma pessoa que tá ghost, que tá meio sumida. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas eu acho que os outros nove participantes, eu acho que ficam, cara, eu acho que sem brincadeira nenhuma, eu falo, o pessoal acha que eu exagero. Não, eu acho que ficam aí uns 30 anos, cara. Sem brincadeira nenhuma. Eu acho que o Doug passa esse time pro Isaac aí tranquilamente. E é isso, cara. Você tem que ter culhão para participar dessa liga. E ela se mantém porque no nosso grupo a gente não fala só sobre fantasy, né? Fantasy é motivo de briga, futebol é motivo de briga, filme é motivo de briga, série é motivo de briga. Tudo é motivo de briga e é isso que move a liga, entendeu? Nós somos movidos pelo caos. E é por isso que é fogo, né? E não é água. Exatamente. A grande verdade é que a liga é um Big Brother reduzido sobre fantasy. Essa é uma definição bastante peculiar. Falando sobre o Ghost que o Eli falou, cara, falando diretamente com ele agora, você tem, eu não sei se nem se ele vai ouvir, de tão Ghost que tá, você tem peças importantes na mão, você tem uma segunda rodada inteira de draft. Você não precisa draftar a segunda rodada inteira, você pode negociar essas escolhas. Eu não sei como tá a sua vida pessoal, mas você ainda tem madeira para fazer esse time ir para os playoffs. Então, se começar a se mover aí, dá tempo. Falar do meu quarto lugar, eu coloquei uma trade, que eu acho que foi uma das trades mais importantes da liga. Bom, é resumido isso, não é a trade inteira. O Douglas pode falar melhor sobre isso. McCaffrey por Tyreek Hill e Joe Mixon. Foi a trade, acho que mais gerou zoeiras, mais gerou comentários. Zoeiras no bom sentido. Douglas, qual que foi a trade por inteira mesmo? Putz, eu preciso achar ela, mas pelo que eu lembro, veio Tyreek Hill, Joe Mixon e uma escolha de primeira rodada, que era que virou a 1.10, se eu não me engano, era do Thiago. A 1.10 não, a 1.8, eu esqueci que o Thiago não ganhou isso. Foi a 1.8, se eu não me engano. Eu sei que foi uma das últimas. E tem a condicional de que se o Mixon não fechar no top 10 da posição na temporada de 21, eu recebo um primeiro round de 22, e se ele lesionar, essa condicional passa para 22/23. Ele, hoje ao seu ver, bom, a trade ainda continua porque ele tem uma compensatória. Mas quem ganhou nessa trade hoje? Cara, então, hoje pra mim a trade é justa. O João ganhou o melhor wide receiver, melhor running back do Fantasy, que às vezes é wide receiver também. O Douglas ganhou o melhor wide receiver, mais um running back ok, mais um first round e uma compensatória de first round. Eu achei bem justo, dado que o McCaffrey faz de 25 pontos para cima no Fantasy. A trade não era absurda, a gente já teve trades mais... Na época, a trade não era absurda, a gente já teve trades mais absurdas. Inclusive, recentemente, aí o menininho que só fala bosta deu um first round no nose tackle. Pra mim, muito pior. Só que o problema foi para quem foi e como foi. Porque o Doug, quando começou a temporada, quando a temporada tava para começar, o Doug ia em todos os grupos que eu tinha em comum com ele falar: eu tenho McCaffrey e Barkley, eu tenho McCaffrey e Barkley. Imagina um time com McCaffrey e Barkley, eu tenho McCaffrey e Barkley. Esfregou esse McCaffrey e Barkley em todos os grupos que eu fazia isso no Instagram também, nas páginas de fantasy. Então, eu acho que no almoço em família, você virava e falava: eu tenho McCaffrey e Barkley, entendeu? Cara, eu saí, quando eu consegui comprar o Barkley, eu saí no meu trabalho falando para as pessoas que eu tinha McCaffrey e Barkley e elas não sabiam quem era. Então, imagina. E simplesmente, do nada, ele desmontou isso. Primeiro ele vendeu o Barkley, depois vendeu o McCaffrey. Ele abriu mão da temporada dele, essa é a verdade.
Não sei se ele não aguentou a pressão de estar no topo, não sei se ele estava passando por alguma situação na vida pessoal e tal. Acho que foi logo quando ele descobriu que ele ia ser pai e tal. Mas enfim, ele desmontou o time dele. Inclusive eu já falei com ele no privado, dei um toque nele, que ele tem um grande problema de não parar com o time. Ele não sabe se ele vai ganhar, se ele briga para ganhar a liga ou se ele se mantém em reconstrução. Eu já dei um toque nele, toque de brother. E foi isso. Essa foi uma trade que mexeu muito. Eu acho plausível tá aí no seu top 5. Foi uma trade que mexeu no grupo aí por uns 10 dias. Mas foi mais por ser com quem foi e como foi. Sim. A intenção de eu colocar ela não que seja absurda, mas que foi muito importante para a história da liga. Outro fator também, essa trade aconteceu, mas acabou os jogadores seguindo o rumo. O Tarkil não tá mais nesse time, o Mixon tá para sair, mas em si... Tecnicamente eu troquei o Christian McCaffrey pela 1.10, o Mixon a 1.1. Eu não lembro quem mais veio na trade pelo Tyreek Hill ali. Cara, eu não acho vou que lembrar. Foi um first round de... Acho que foi um first round de 21, um de 22 e um terceiro round de 23, se eu não me engano. Eu acho que foi um esquema, tipo assim, ver uma porrada de escolha, sabe? Tipo, então, assim, o Eli até citou isso, que eu tinha os dois e eu decidi desmontar. Na verdade, foi, tipo assim, eu analisei uma coisa que o Pedro me falava. O Pedro falava, eu levava na zoeira, e depois que eu perdi os dois por lesão, eu entendi. O meu time não tinha profundidade, não tem, na verdade, ainda. Mas hoje, pelo menos na posição de running back, eu sei que eu tenho 4 jogadores. Talvez nenhum dos 4 vai ser top 10 da liga. Eu acredito que um deles tem um potencial para ser nessa temporada. Mas eu sei que eu tenho 4 caras ali que vão me entregar o que eu preciso, sabe? Então eu foquei em montar um time mais jovem, acumular escolhas e buscar jogadores jovens que eu confiava. Então, com essas escolhas, eu busquei um jogador que pouca gente gosta, mas é um cara que eu andei lendo e o pessoal gosta bastante dele, que é o Marquise Brown, que demonstrou um crescimento absurdo no final da temporada, mesmo quando o ataque do time praticamente morreu por Covid. Trouxe também o Brandon Cooks, que vai acabar sendo wide receiver 1 por metade da temporada dos Texans. Trouxe o DeAndre Swift também, então eu foquei nessa parte, de dar uma profundidade jovem para o meu time. Não que eu tenha que me explicar para alguém, mas é para tentar dar um norte do porquê eu fiz essa desmontagem geral do meu time. Bom, agora que você já contou sobre o time que mais um ano não vai para os playoffs, vamos acelerar um pouquinho aqui, falar sobre a quarta posição do Eli, que ele colocou o Mocelin invicto. O Mocelin foi o campeão da temporada de 2018, não perdeu nenhum jogo, ganhou todos da temporada regular e todos dos playoffs. Só que assim, é igual falar que os jogadores de futebol daqueles anos, Cruyff, Maradona, jogariam muito esse ano. São épocas diferentes, a liga era totalmente diferente, né? Eli, por que você acha que isso é um fator importante? Sim, não é nem o fato em si de ser campeão invicto. Foi porque foi aí onde a liga, esse rumo dele de ganhar a liga invicto, foi onde mudou a chavinha. Porque foi onde começou a ser Liga Fogo mesmo. Porque a primeira discussão do grupo, na história, foi aprovar as trades do Mocelin ou não. Não sei se o Doug lembra, depois ele pode confirmar. Porque o primeiro grande estuprador da liga foi o Mocelin. Ele saiu varrendo todo mundo, e aí eu coloquei uma votação se era para ter uma comissão para vetar trades ou autorizar trades. E aí, como tava mexendo com a mulherzinha do João, o João já entrou no meio, e aí entrou o Matheus, e pá.
E começou... A partir daí a Liga Fogo tomou o corpo que a Liga Fogo tem hoje. Hoje em dia é só discussão, é daí para pior. E foi também o momento em que a regra principal da Liga Fogo foi instituída, que é cada um por si. Ninguém vai vetar trade de ninguém, entendeu? Se o cara fez merda, o cara vai arcar com essa merda, sabe? E então, tem dois fatores importantes aí que eu acho que foi quando a Liga Fogo começou a ganhar corpo. E claro, ganhar a Liga Invicto com um timaço, com só jogadores de ataque é fácil. Tipo, eu acho que até quando você tem um timaço com jogadores de defesa, pode ocorrer zebras. Agora, quando você tem um timaço só com jogadores de ataque, é muito difícil acontecer alguma zebra. E eu coloquei no meu top 5 por conta disso, porque eu acho que foi quando a Liga ganhou corpo. Agora você explicando é um fator realmente muito importante, porque tem muita coisa por trás disso, né? Vamos para as terceiras posições. A minha, eu vou emendar a minha e com a do Early, porque é sobre a mesma pessoa. Eu até me arrependi de ter colocado isso. Eu não gosto dele como GM. Não sou muito fã como pessoa, mas o filho de uma puta é uma peça importante para a liga. Chegada do Ilderlan. Foi meu terceiro fator mais importante. O Ilderlan, pouca gente gosta dele, mas ele é um elemento necessário. Ele é embaçado para fazer trade, ele está sempre discutindo no grupo. Ele assumiu um time excelente que deu muito azar temporada passada, algum azar e erros do GM, mas dessa temporada vem com tudo. E juntando com a terceira posição do Eli, que foi a trade do Ilderlan com o Endler, com aquele linebacker, me fugiu o nome, Jordan Hicks. Ele foi uma terceira rodada, né? Bom, vamos juntar nossas posições aqui. O que você pode falar sobre a chegada do Ilderlan na liga? Bom, foi quando eu e o Doug, a gente percebeu que não bastava ter pessoas que jogassem o Fantasy. Para a liga ser o que precisava-se de pessoas que jogassem e que fossem ativas no grupo, que dessem engajamento para o grupo. E eu acho que o Ilderlan foi o primeiro que chegou nessa leva, né? A gente já tinha trazido na temporada passada você e o B3, que foi uma baita aquisição, e a gente, inspirado dessas duas aquisições, quisemos trazer pessoas que pudessem dar engajamento igual para a liga. E o Ilderlan foi uma dessas pessoas. Até hoje ele é uma dessas pessoas. Você pode xingar o Ilderlan de tudo quanto for. O cara é burro igual uma porta. Eu não sei como é que ele conseguiu 2 diplomas. Mas... E ganha 17 mil por mês. Tem 17 mil na conta. Mas ele é um cara que dá engajamento no grupo. Eu acho isso muito importante, apesar de tudo. Douglas, foi o Eli que colocou na opção, mas eu vou falar com você. Aquela trade foi uma terceira rodada de 2021, se eu não me engano, pelo Jordan Hicks. O que você estava fazendo na hora que aconteceu aquela trade? Qual foi a sua reação? Cara, o pior é que eu acho que foi o momento que eu tava longe do celular, porque eu só vi a treta rolando depois e o Eli me chamou no privado. Tipo, você viu o que aconteceu? Eu fiquei, não, alguém morreu? Aí, tipo assim, o Andy vendeu o melhor linebacker de 2019 por uma terceira rodada. Cara, foi um negócio muito absurdo. Muito absurdo. Muito, muito, muito absurdo. Tipo, eu já falei que foi absurdo. E, tipo assim, o bom é que o Hicks não jogou nada. Então o terceiro round acabou saindo caro. Mas foi algo que, tipo assim, ó, ali eu vi que o Wilde tava vindo pro crime em todas as trades que ele tentava, sabe?
E eu lembro que o Wilde foi meio que uma indicação minha e do B3 para botar na liga, que a gente tinha entrado numa outra liga de cap com ele. Aí, quando a gente foi tirar o Renilson e tudo mais, ele me perguntou, o que você acha da gente botar o Wilderlan? Só que como eu demorei para responder, ele já tinha posto ele, eu sei que tu gosta dele, então eu vou botar. Aí o Wilde acabou chegando na liga. Cara, eu não tenho problema pessoal com ninguém da liga, menos o Eli é muito tosco. Mas... cara, o Wilde, ele é uma pessoa que não precisou engrenar no formato da Liga Fogo. Parece que ele já tinha isso nele. Então foi algo bem vantajoso pra gente no momento e até agora. O pior dessa trade é que foi assim que o Wendler chegou, né, cara? O Wilderlan acho que devia ter uns 3 meses de liga e o Wendler logo chegou. E o Wendler foi indicação do Pedro. Nossa, mas eu xinguei o Pedro de tudo quanto é nome. Eu falei, porra, a gente precisa de um cara na liga, você me manda esse trolho aí. Pelo amor de Deus, é outro Pedro Jets na liga, pra acabar com a liga e tudo mais. Quase que o Santi é expulso da liga por culpa dos outros. O Santi é expulso da liga por causa do Wendler. Aí o Wendler pegou o rumo, né? Depois que ele tomou porrada de tudo quanto é lugar. Eu acho que foi outra trade também que a gente falou aí dessa trade por umas 2 semanas. E o Pedro Luiz ainda reclama ainda que a gente falou um pouquinho da trade dele. E tipo, depois disso, se o Wendler não saiu, eu vi que o Wendler ia ser um dos caras aí, que ia ser um dos pilares da liga. Principalmente que depois ele se arrumou e pegou no tranco, né? Demorou, mas pegou no tranco. Um pouco do que o Douglas falou. O Wilderlan não precisou engrenar. Já o Wendler e o Pedro Luz teve que engrenar um pouquinho, mas tão firme e forte aí, tanto que o time do Wendler disputou com os Skulls uma vaga nos playoffs, nenhum dos dois foi, mas estavam ali até a penúltima rodada disputando. A terceira posição do Doug é um nome que acabou de ser mencionado aí, é um nome que tá na história da liga, cara. Querendo ou não, tá na história. Pedro Perrone, gênio dos Jets. Eli, o que esse cara... Qual foi o impacto desse cara na liga? Eu sei que foi bastante, mas tente resumir em algumas palavras. Zoeira e um dos responsáveis por ter super times na liga hoje. Só isso, vou deixar o Doug falar o resto. Porque, bom, o Pedro Perrone foi um GM da liga que torcia para o New York Jets. E o desgraçado quis só colocar jogador no Jets do time. Além disso, não tinha muita noção de fantasy. E, tipo, ele não ficou uns 3, 4 meses na liga. Ele ficou mais de 1 ano. Então foi 1 ano causando estrago atrás de estrago. Ele ficou 2 anos e meio na liga. Foi definitivamente um tumor, um câncer da liga que a gente conseguiu se curar. O Douglas, fale um pouco sobre isso. Eu acho que quando um cara, passa 1 ano fora de alguma coisa e mesmo assim o nome dele é usado para um prêmio de pior naquilo que tu faz, esse cara merece ser mencionado no top 3 de qualquer coisa que tu for falar sobre ele. Tá? O Pedro Perrone foi a categoria de base do super time do Bagualitos, campeão em 2019, do Rio Thunder... 2018, muito obrigado. Do Rio Thunderbulls, vice-campeão de 2019 e do Minas Kraken, campeão de 2019. O Pedro Luz, o Pedro Luz fez um draft muito bom. O draft dele do início da liga foi muito bom. Esse é o outro lixo. Você tá falando é verdade. Lixo. É que os dois comandam o mesmo time, aí confundiu. O Perrone. Cara, o draft dele de 2018, eu fui ver esse dia, é muito bom, cara. E o draft de calor dele, de 2019, é muito bom, cara. Ele draftou gente muito boa. Aí ele trocou em 2018 o Le'Veon Bell, tá certo? Que tava
o Bell ainda não tinha anunciado que não ia jogar. Mas ele trocou o Le'Veon Bell pelo Josh Gordon, que não tinha jogado em 2017, e Ronald Jones pelo fucking Le'Veon Bell, que ainda era o Le'Veon Bell, tá? Aí ele também trocou o Calvin Ridley por um running back reserva dos Jaguars e um outro wide receiver aleatório com o Thiago. E com ele não adianta nem falar, que se tu pegar todo o time dali, era todo o time do Pedro Jets e vice-versa. Não, brincadeira, mas o Eli até que assaltou menos o Pedro Jets, só que ele assaltou mais vezes. Ele deu umas roubadinhas mais vezes. Mas assim, o Pedro ele foi muito marcante para a liga, porque essa trade dele do Bell pelo Rojo e pelo Gordon foi a discussão que gerou o cada um por si da liga. Ele era a outra metade da trade, onde teve aquela discussão que ele citou antes. E muita coisa que aconteceu depois foi por conta dele. Ele saiu porque não aguentou. Ele falou isso pro Eli no privado, falou para mim. Ele disse que estava cansado do pessoal esculachando ele. Eu acho que de vez em quando pegavam até um pouco pesado com ele. Mas assim, o Pedro é um cara adulto, meu. Ele tinha 40 e poucos anos. Ele não era um guri, por incrível que pareça. Pedro tem 40 e poucos anos. Mas assim, cara, não tinha como ele ter ficado. Hoje eu e ele, a gente sabe que o nosso maior erro foi ter deixado ele terminar o primeiro ano e o segundo na liga. Tanto que é um erro que a gente não tornou a cometer. A gente teve isso no Renilson, que foi um ghost, a gente tirou. Quando a gente trouxe o Mocelin de volta, a gente viu que não tinha engajamento, tirou. A gente teve isso com o Seone. O Seone começou a fazer muita cagada, muita cagada. A gente esculhambou ele até ele sair. Então, a gente, eu posso dizer que graças ao Perrone, além dos super times, hoje a gente tem bons GMs e bons comissários na liga. A cartada final, eu acho que foi o Eli. Ele estava rolando o draft de calouros de 2020. O Eli ofereceu um safety titular para ele, não lembro qual. Foi o Ed Jackson no quarto round, eu acho. Foi o Ed Jackson no quarto round alto dele. Ele recusou. Na 4.1. Na 4.1, ele recusou. Aí chegou na 4.1, ele draftou o Bryce Hall, um cornerback dos Jets, que nem jogou direito essa temporada. Então, que é reserva do reserva. Foi a cartada final. Ele fale mais um pouquinho pra gente terminar as terceiras posições. Cara, pior que, tipo assim, eu e o Doug, a gente teve nesse meio tempo conversas pra tirar ele. Só que ele era um cara que o cara era maneiro, tá ligado? Você zoava ele, o cara vinha com um buquê de flor na mão, tá ligado? Você vinha com 5 pedras, ele vinha com um buquê de flor. Ele era o B3 que sabia falar, tá ligado? E tipo assim, no terço final dele na liga, eu comecei a ajudar ele. Foi quando, tipo assim, ele fez uma trade com você também, porque eu não queria que ele saísse. A gente queria consertar ele, entendeu? Antes de tirar. Teve uma trade que ele fez com você também, que eu falei com ele, troca o Philip Lindsay e cuidado com os cornerbacks. Cornerbacks não valem muito na liga. A trade que ele faz com o Pedro, mano, com o Pedro Santi. Ele troca o Lindsay pelo Stephon Gilmore. Eu não sei quem é que perdeu nessa trade. Mano, eu falei com ele no dia seguinte ele fez essa trade. Ele falou assim, não, beleza, entendi. No dia seguinte ele fez essa trade. E aí, como o Pedro disse, a gota d'água foi quando eu ofereci aquele safety lá, ele pegou um cornerback, terceiro reserva dos Jets. Aí realmente não dá. O cara tava... A gente tava num ritmo, ele tava em outra rotação. Realmente não tinha como. Não, é lógico que é um pouco de multiverso, né? É lógico que ele foi essencial para se tornar a liga o que está hoje, com 10 GMs competentes. Mas talvez se ele tivesse saído um pouco antes, a liga também estaria no mesmo caminho, né? Não sei se os 10 que estariam hoje, é muita realidade alternativa, mas foi necessário para a liga um cara desse, mas demorou um pouquinho. As segundas posições, vamos começar lá.
Segundas posições, o Douglas colocou uma que eu acho que o Eli pegou um fio da meada na quarta dele, que foi o Mocelin invicto. O Douglas colocou que foi a rivalidade entre Benfica e Mocelin contra Eli e Matheus Albano. Douglas pode esclarecer um pouquinho por que ele acha que esse foi o segundo fator mais importante da liga. Cara, o fato de eu achar que é o segundo fator mais marcante da liga é porque foi o fator mais marcante do primeiro ano da liga. O fato do... Cara, é que eu, o Eli, o João e o Thiago, a gente viveu esse momento. Cara, era todo dia, João e Rafael de um lado, Matheus e Eli do outro. E qualquer coisa, cara, era briga para qual cor é mais bonita, qual jogador vale mais, que isso, que aquilo. Aí o João e o Rafael faziam trade entre eles, aí o Matheus dizia que era só para ganhar dele na final, aí o Eli já se metia no meio, aí às vezes a discussão entre o Eli e o Rafael, o João chegava do nada, e o Matheus se metia para defender o Eli. O Matheus odiava o Eli, mas defendia só porque do outro lado tava o João e o Rafael, sabe? Cara, a gente chegou a criar o prêmio. No primeiro ano da liga, existiu o prêmio Casal do Ano, onde o Rafael e o João ganharam. Esse prêmio nunca mais existiu na história dessa liga. Não sei se o Eli lembra. Mas na primeira revista de prêmios, eu dei o prêmio de Casal do Ano, porque, cara, qualquer coisa, os dois estavam juntos. Era tipo o Batman e o Robin. Só que eu juro que eu ainda não sei quem era o ativo. Deve ser o Rafael, porque ele é colorado. Mas, né? Então, tipo assim, cara, é um negócio que só para quem viveu aquela época sabe o como era extremamente estressante estar na liga naquela época. E o pior é que eu não sabia. Naquela época eu era mais passivo, eu não surtava por nada. Então, tipo assim, às vezes eu só me estressava com o Matheus, porque o Matheus era muito burro. Mas, cara, foi uma época assim, ó. Eu acho que a maior rivalidade que já existiu nessa liga foram entre esses quatro. Não, e mano, vocês não estão ligados. Era muito pior do que é hoje. Tipo, hoje a gente briga por coisas pontuais. Tipo assim, é time. O Flamengo é campeão de 87 ou é o Sport? Essa trade valeu ou não valeu? O filme é bom ou o filme é ruim? O BBB é isso, é aquilo. Mano, são coisas pontuais. Que ainda é meio bobas. E bobas, verdade, mas que dá engajamento pra liga. Sim. Mas tipo, nessa época, era ofensa pessoal, mano. Era tipo cara, assim... eu lembro do Rafael mandando áudio no grupo, falando assim, Eli, tu é um bosta, tu não vai ser nada na tua vida, tu é um merda, que tu isso, que tu é advogado e tu fica perdendo tempo com os guris de 17 anos no grupo, que não sei o que tem, que não sei o que tem. Aí o Eli virava, que vocês estão só no ensino médio, quem que vocês são, não sabe nem fazer não sei o que, não perdendo nem o couro, que não sei o que que. Cara, era extremamente pessoal, cara, era pessoal. Era pessoal. mãe, vó, você lembra disso, Dô? Lembro, meu. Que a mãe era uma parideira, que não sei o quê. Só não falava das namoradas porque ninguém namorava naquela época. Mas, tipo, cara, falava de todo mundo, de todo mundo. Sobrava pra avó, bisavó, dos antepassados que vieram da Europa, da África, sei lá, da Oceania. Pode terminar ele. Não, eu acho que é por isso que a liga virou a liga, né? Depois deu uma acalmada, mas eu acho que o pessoal já tava naquele ritmo frenético, tá ligado? Hoje em dia são mais discussões pontuais, mas sobrou resquícios daquela vez. Eu acho que a galera se ligou e falou assim, tipo, esse é um grupo que eu posso falar o que eu quiser, xingar quem eu quiser, que amanhã o grupo continua, tá ligado? A gente teve até um pouquinho disso com o Wilderlan no passado, na meio da temporada passada, que chegou até ele mandar a conta bancária dele no grupo. Cara, mas vou te dizer que aquilo ali não chegou à metade do que era. Não, por isso que eu falei, um pouquinho. Eu preciso fazer uma confissão. Eu comecei a simpatizar mais com o Eli porque eu achava muito pesada as ofensas que os guri faziam pra ele. Tipo, eu achava que passava os limites. Foi o momento que eu comecei a me aproximar mais do Eli.
Pra você ver o nível. Não, incrível, incrível. Isso só quem viveu essa época, que são vocês dois, Benfica e Thiago, que estão aqui no grupo, né? Para saber o que foi. Quem tava lá e não tá mais aqui, passado. Falar sobre a segunda posição do. A minha segunda posição foi o Minas Shark campeão. Por quê? Foi. É um fato relevante porque é um time que foi campeão do primeiro Fireball da liga. É um time que ninguém apostava, tá? Foi para os playoffs na Bacia das Almas ali, derrotou o melhor time, que era os Benfica 49ers, e depois na final derrotou o gigante time do Jovem Manada Trovejante. E gerou. E foi muito legal depois, a gente discutia sobre isso, a gente zoava o Thiago, pá. E eu acho que o Thiago ser campeão em 2019 foi um fator bastante importante. Bom, quem perdeu para ele, quem doeu na alma, e isso pode falar também um pouco sobre isso. Ali foi quando a gente viu que a liga era imprevisível, sabe? Eu acho que ninguém ali tinha experiência com jogadores de defesa ainda. Eu acho que era uma parada nova para todo mundo. Se eu não me engano, o João já tinha jogado esse formato. E assim, aí foi que a gente descobriu como é que era a pegada mesmo, entendeu? Que é uma coisa imprevisível. Playoff, um jogo só. E, mano, marcou a cagada do Thiago, né? Porque o cara cagão. Ele pegou os dois melhores times na semifinal e final, e esses times não conseguiram passar de. O João não passou de 180, e o meu não conseguiu passar de 190. Ou 180 também, não lembro. O Doug deve lembrar melhor. O João não Mas. passou de 160. Olha isso, mano. Olha isso. E o João terminou em primeiro lugar na classificação geral naquele ano. Tipo assim, com 3 vitórias a mais, eu acho que o segundo colocado, ou 2 a mais. Foi algo assim absurdo. Foi uma só, mas tá bom. E foi ali que a gente percebeu que era imprevisível mesmo, cara. É algo que na era Fireball vem acontecendo com frequência, né? Nesses 2 anos. O time que domina na regular se mostra ser bem acima dos outros, perde logo na semifinal dos playoffs. E, cara, o Thiago, desde então, a gente subestimava bastante ele. Desde então, a gente começou a respeitar um pouco, né? Ele não fez nada demais como GM depois disso, mas mostrou estar ali entre os top GMs da liga. A segunda posição do Eli foi a minha primeira e a primeira do Doug. Então eu vou juntar isso com a gente e vou pedir por ele falar da primeira posição dele, que é a criação da liga. Eu nem imaginava conhecer vocês quando isso aconteceu. Então vocês dois podem falar muito bem sobre isso, porque vocês dois que criaram, né? Ele, como que foi? Da onde surgiu a ideia? Bom, a criação da liga começou, por incrível que pareça, com o B3, cara. Porque eu conheci o B3 e o B3 me perguntou se eu queria participar de um grupo X e tal, não sei o quê. Eu entrei nesse grupo, e era nesse grupo que o Doug tava. Era um grupo assim que era tipo o Fantasy BR, se eu não me engano, tinha umas 70 pessoas ou 60 pessoas. E aí, tipo, eu tive o estalo e falei assim, lancei no grupo, falei, galera, que tal a gente montar uma liga de fantasy com todo mundo jogando? Todo mundo que quiser jogando, só que eram muitas pessoas. Aí o que eu falei? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 10 grupos cada, sendo que no próximo ano os melhores se enfrentariam. Eu já tinha essa ideia de Liga Avatar. E aí a galera comprou, não, bora. Eu fui E o aí, primeiro a meter pilha. sim, e aí eu falei assim, cara, é muito. A primeira coisa que eu falei, cara, é muita. Quando eu fui recebendo, né, as candidaturas, podemos dizer assim, eu virei e falei assim, eu preciso de alguém para me ajudar a organizar, porque é muita gente. E aí o primeiro palhaço que falou foi o Doug. E aí eu falei assim, Doug, eu não sabia o nome dele e tal. Foi aí quando a gente começou a conversar pela primeira vez no privado.
E aí teve essa ideia, eu falei assim, vamos fazer uma liga de 4 elementos, e a liga em que vai juntar os melhores vai se chamar Liga Avatar, bora. E aí os primeiros que a gente foi pegando, a gente foi colocando na fogo, depois os segundos na água e tal, tudo mais. E aí deu o que deu. Acabou que eu já conhecia o João, então o João caiu na mesma liga que eu. Conheci o Rafael também, mas a gente não tinha essa rivalidade nem nada. No outro grupo a gente nem conversava, que foi o grupo em que o João mandou o Anthony Curti tomar no cu. E o B3, que foi quem deu esse pontapé inicial, não entrou, não quis entrar na liga, foi entrar 2 anos depois. Não quis entrar em nenhuma das 4. Pra você, não quis entrar em nenhuma das 4. E pra você ver como é que é o destino, né, Pedro? Até mesmo a sua entrada na liga foi algo assim, mó aleatório, que deu muito certo, né? Então, era uma liga que era pra acontecer. Acho que todos nós somos predestinados, podemos dizer assim. Quem quiser saber como que eu entrei na liga, escuta o podcast, eu não lembro o número que é, mas é sobre o Haha Miracle, que a gente Acho que foi o 2 ou 13, eu acho. Não, eu acho que foi no Haha Miracle que a gente emendou essa história. Falando de Haha Miracle... Pera aí, deixa eu só falar um negócio rapidão. A parte da liga dos logos e das revistas surgiu muito sem querer. Porque eu fiz a arte só pra semifinal de 2018, não sei se tu lembra ali. Que daí eu fiz a revistinha analisando cada time, não sei o que. Daí foi quando eu criei. Mano, eu fiz os logos tudo no Paint. Era feio, que doía. Alguém deve ter essa revista perdida em algum lugar. O João, que o João tem em arquivo da liga lá de 2018. Mas tipo assim, cara, e daí foi quando eu vi um negócio no Twitter lá de um cara que fazia pra liga dele. Aí comecei a fazer de reação. Aí começou a dar certo e foi onde a gente incorporou de vez essa parada na liga. E daí quando tu criou, tu começou a ficar retardado que nem a gente, tu criou Incendiando a Liga também. Boatos que foi assim que o Douglas perdeu a primeira namorada dele. Até nisso a liga faz bem. Era a segunda. Ah tá, desculpa aí, pegador. Eu tenho um passado antes disso, tu que não sabe. Mas o pior é que essa liga é livramento, hein? Né? Como o tempo passa, né? Hoje parece que foi ontem que o Doug estava desabafando sobre o que aconteceu no país dele e hoje está esperando um filho da alma gêmea dele. Então a liga já passou por uma pessoa que quando eu falei que eu ia sair da liga brigou comigo, tá? Só para vocês terem uma noção. Tá vendo? Se apoia a liga é boa pessoa, se é contra a liga boa pessoa não é. Eu tava conversando com o Doug, foi hoje ou foi ontem, no privado, sobre isso, cara. Quando começou a liga, eu tava no meu primeiro ano de estágio. Hoje, graças a Deus, já sou bacharel em Direito. O Doug tava namorando uma menina nada a ver, eu também era solteiro. Agora o Doug já tá namorando a Fê, já vai ser pai. O João, eu acho que tava no primeiro ano do ensino médio. Eu trabalhava de recepcionista. O Thiago tava no ensino fundamental. Mano, o Thiago tinha 14 anos quando ali começou. 14 indo pra 15. Nossa, velho. O Thiago já é maior de idade. Ou vai ser maior de idade nesse ano. Mano, é muita coisa. Passou muita coisa nesses 3 anos. A gente falando ainda de pessoa boa aqui apoia o Fantasy. Inclusive a Fê já até participou de podcasts aqui sem querer. Um abraço aí pra Fê e boa sorte aí nos próximos meses da gestação. Primeiro lugar. Cara, é um fator que a gente tem até podcast falando sobre isso. Então, com todo respeito à opinião do Erli, mas, pô, deixa ser primeiro lugar isso, velho. Pode ser. Isso foi transcendente. Quem quiser saber mais a fundo, escuta a merda daquele podcast do Haha Miracle. Mas foi... Tem uma revista sobre o Haha Miracle. Tem uma revista, tem um podcast sobre o Haha Miracle. Foi um jogo em que, no meu primeiro ano de liga, eu tava botando muita pilha no meu time e já tava considerando o ganho. Vamos resumir aqui, né? Eu já tava considerando a partida contra os Pimps, né? Que era o time do Brian, o antigo GM.
E tava sendo apertado. Chegou no Monday Night Football com o Haha e eu com o Landon Collins, que na época era bem melhor que o Haha. Ainda é, mas tipo, vocês entenderam o que eu quis dizer. E tipo, eu acho que eu tava ganhando por alguns pontos de diferença. E se mantivesse a média das pontuações, ia confirmar a minha vitória. E aí foi um jogo que o Haha decidiu ter pick six, mais uma interceptação. Primeira da carreira dele. Jogou 4 anos no Packers, nunca fez uma pick six. E tipo, por milagres, o do Sorensen Miracle foi mais. Mas, cara, o que gerou de engajamento no grupo Negócio do Haha foi algo que movimentou a liga. Foi algo que movimentou muito a liga também. Foi onde surgiu a melhor frase da história dessa liga, no dia 19 de setembro de 2019, às 22h19 da noite. Surgiu: nem se a gente quiser consegue perder para esses caras. E depois virou até maldição, né? Hoje já não funciona mais, mas funcionou por um bom tempo. Então, cara, até pelo nome ser Haha, mano, cara, foi incrível aquela época. Haha Miracle é uma coisa que vai ficar para sempre. Eu lembro que eu tava treinando judô, eu saí, eu vi na notificação, eu não lembro quem, em Caps Lock, Pick Six do Haha. Eu, não, nem fudendo, vai tomando o cu. E aí, aconteceu tudo o que aconteceu. Bom, a nossa missão agora, já deu uma hora de podcast, vamos dos 15 elencar 5. Eu vou perguntando se pode descartar, vocês falam que sim. Peraí, ô Eli, tu viu que ele não deixou a gente falar muito do haha porque ainda machuca, né? Com certeza. Não, e o pior, além disso, ele achava que ele ia para os playoffs. E ele ficou atrás do Brian. Ele ficou em sétimo. Sétimo. Exato. Bom, para quem está escutando aí e não sabe, somos os atuais vice-campeões. Ou seja, continua com a mesma quantidade de título que o Camaragibe Lions. Eu vou falando as posições aqui, vocês vão falando se pode descartar para a gente restar 5. Sorensen Miracle, foi um milagre, mas dos 5 fatores mais importantes pode descartar. Confere? Pode. Só integrantes da Liga Fogo serem campeões da Avatar. Eu acho que daqui uns anos, se isso permanecer, vai entrar no top 5, mas ainda não. Pode ser? É recente, né? Tiveram 2 ligas avatares. Daqui a uns 5 anos a gente revê essa lista aí. Por enquanto pode deixar de lado. Eu ganhando esse ano Avatar, já dá pra 3 seguidas, já dá pra considerar. Printem esse podcast. Bom, a outra quinta posição é B3. B3, eu te amo, mas eu vou ter que te descartar porque dos 5 mais importantes da liga, entre os 15, tu não vai entrar. Pra mim também. Tá. A formação definitiva. Quer esperar um pouco, Doug, para a gente ter certeza absoluta disso? Quero. Daqui 3 anos, se continuar essa formação, vai ser o terceiro fato mais importante. Tá. Por mim, isso aí. Bom, agora eu acho que já é um fator que a gente pode pensar 2 vezes antes de descartar. Trade do McCaffrey por Hill e Mixon. Por mim, pode descartar. Eu acho que dá para descartar também, porque ela foi importante para a temporada de 2020. Eu acho que é o fator mais importante de 2020, mas não é um dos 5 mais importantes da história da liga. E no final das contas não deu em nada. Porque o Hill não ficou e o McCaffrey não jogou. Beleza. Agora é uma que mistura um pouco com a segunda do Douglas, que é a rivalidade entre eles. Vamos misturar essas posições e tentar deixar em tretas entre Mocelin, Erli, Robano e Benfica. Isso daí dá para entrar no top 5 como quinto lugar ali. Concordo. Pra mim,
Eu acho que sim, porque isso moldou o primeiro ano da Liga. Ele tem que ter um fator importante, porque foi ele que moldou a Liga e foi o que acabou fazendo a gente botar os jogadores de defesa. Então, essa rivalidade é o fator mais importante do primeiro ano, que culmina no título invicto do Rafael. Então, eu acredito que bota os dois juntos e forma um quinto lugar. Isso, coloca o Mocelin campeão invicto como se fosse dentro dessa. Sim. Não, é que o Mocelin campeão invicto, essa treta culmina no Mocelin campeão invicto. Que aí culmina na entrada de jogadores de defesa. Eu acho que pode fazer tudo, colocar só assim, mas essas incluídas, entendeu? E por mim ficaria à frente. Quinto lugar eu acho pouco. Então, isso que eu ia comentar agora. Acho que pode pegar um top 13. Isso que eu ia comentar agora. Vamos deixar por enquanto isso em terceiro lugar, na mediana ali. Ô Pedro, a gente não define os 5 e depois a gente coloca em ordem. Eu acho que é mais fácil também. Porque por conta de eu ir eliminando, meio que sobraram 5, né? E eu vou tentar passar isso para vocês agora, vocês veem se concordam ou trocam alguma coisa. Manda as 5 que a gente elimina uma. Quinto lugar, chegada do Darlan. Quarto lugar, Minas Shark campeão. Terceiro lugar, a treta João Mocelin contra Eli Albano. Segundo lugar, Pedro Jets. E primeiro lugar, Haha Miracle. Foge desse, independente de posição, não foge desses 5, né? Qual que a gente descartou mesmo? Pode repetir, por favor? A gente descartou só os campeões da Avatar serem da Liga Fogo, descartou o B3, descartou a formação, né? Nós 10, o Sorensen Miracle, a trade do CMC pelo Rio e Mixon. E aí a gente juntou, né, o Mocelin invicto com a treta e a trade Rio de Endler com a chegada do Darlan. Olha só, como a gente tirou o B3, por mim tiraria o Wilderlan também. Eu pensei exatamente isso. E colocaria o fato da Liga Avatar ter sido ganha só pela Liga Full. Foi o que eu pensei. Eu fecho 10 de 10. Então, quinto lugar, dominância da Liga Fogo na Avatar, correto? Isso, porque dos mais importantes é o menos importante. Dos mais marcantes é o menos marcante. Quarto lugar, Shark campeão? Não, eu acho que o Shark campeão é o terceiro lugar. Quarto lugar é a treta? Não, quarto lugar, Pedro Perrone. Pedro Perrone, e aí, Eli? Por mim, Thiago campeão em quarto. Pra Pedro mim também. Perrone em terceiro. Cara, eu acho que o Thiago campeão, ele é exatamente a antítese do título invicto do Rafael Mocelin. Porque é um time que era desacreditado, um time que não era forte no papel e não parecia nada imbatível. Inclusive, na época, a gente tratava ele como sexta força da liga. Mas foi tão importante quanto toda a treta que foi causada? Eu acho que ele foi a convicção. Ele é mais importante para mim que o Pedro Perrone, porque ele é a convicção de que os jogadores de defesa eram o equilíbrio que a gente procurou na virada de 2018 para 2019. Certo. O Doug me convenceu. Certo. Doug me convenceu. Então, em quarto lugar, a gente deixa Pedro o ilustre Pedro Jets. Isso. Pra quem fala que eu não mudo de opinião, vai todo mundo tomar no cu. Aí vão dizer que é só porque eu falei. Em terceiro lugar, Minas Shark ou toda a confusão entre os 4 participantes de 2020? Minas Shark em segundo, a treta, e em primeiro, Haha Miracle. Vamos repassar? Eu troco também o Haha Miracle com a treta. Eu acho que a treta é o fundamental de toda a liga. É o pilar central de toda a liga. Eu não ia falar nada não, mas já que o Doug falou, pra mim também. Cara, é que tipo assim, Pedro... Tanto que não tinha nem... Tanto que não tinha nem no meu primeiro. Pois é, eu não botei no meu primeiro também, porque tipo assim, o Haha foi um momento cômico
e tipo assim, come trágico da liga, entendeu? Só que tipo assim, ele é muito mais marcante pra El Paso, tá? Beleza, surgiu toda a zoeira da liga e tudo mais. Só que, tipo assim, é como eu disse, quem viveu o primeiro ano da liga, quem viveu essa treta, culminou no título do Rafael, que depois acabou a gente inserindo o IDP. Cara, esse núcleo de brigas da liga, dessas contrapartidas, levou a gente a moldar a liga, criar regulamento, criar algumas regras básicas para a gente poder fazer tudo dar certo, tudo funcionar. Cara, isso, pra tu ter uma noção, isso gerou uma treta cabulosa até na troca de plataforma. Porque eu lembro que o Rafael até disse que não ia botar nenhum jogador do time dele de volta no elenco, porque se os comissários queriam trocar se o Eli queria trocar de plataforma, é ele que se virasse para remontar os times. Então, tipo assim, foi algo que moldou os formatos e foi a forja da Liga Fogo. Então, tá vendo como é bom discutir? Algo que estava em quarto, terceiro lugar, agora é o primeiro. Então vamos repassar em quinto lugar. São Joe Pirates esse ano. Em quinto lugar, a dominância da Liga Fogo na Liga Avatar. Em quarto lugar, Pedro Perrone. Em terceiro lugar, Minas Shark, campeão de 2019. Em segundo lugar, Haha Miracle. Em primeiro lugar, a grande treta entre Matheus Erli versus Benfica e Mocelin. Todo mundo de acordo? Sim, senhor. Positivo. Tudo isso que foi falado nessa 1h12 de podcast é o que faz a Liga Fogo ser o que é hoje, no dia 11 de março de 2021. A todos que... A gente vai... Amanhã, olha só, amanhã é aniversário da Fê, então mandem parabéns para ela aqui no podcast. Parabéns, Fê, tudo de bom, que o Isaac venha com saúde, que dê tudo certo na hora do parto. Você tem um grande homem no seu lado e tenho certeza que vocês vão formar uma grande família. Erli? Fê, parabéns por aceitar ser a hospedeira do Gênesis da Feiura do Doug. Se não fosse você, quem mais seria? Então nós já temos um herdeiro para os Pirates aí. Mas deixando a zoeira de lado, obrigado por apoiar a nossa liga, por apoiar o Doug na liga. O pouco que eu conversei com você, o pouco que o Doug me fala sobre... Na verdade, o Doug me fala muito sobre você. Chega até a encher o saco. Dá para ver que você é uma pessoa sensacional e eu sei que você também vai ser uma mãe sensacional. Junto com esse Megamente aí, que também vai ser um pai muito foda. O Isaac tem tudo para ter uma das melhores educações que uma criança pode ter e eu não espero nada menos dele do que ser um cara excepcional no futuro. Nossa, eu vou chorar? Bom, isso é a Liga Fogo. Para quem... Uma liga de tretas, uma liga de fantasy, uma liga família, uma liga de amigos. Tenho certeza que, né, é só o quarto ano de liga. A gente vai estar gravando Incendiando a Liga no 20º, 30º ano de liga. E para quem é GM e está escutando aí, vão tomar no cu, vou ser campeão esse ano. Para quem não é GM e está escutando, algum GM antigo que esteja escutando, não sei porquê. Essa é a Liga Fogo. Se você quiser acompanhar ela, entre em contato com a gente. Se você tem tempo ocioso para isso, parabéns. E é isso. Suas considerações finais, Eli. Obrigado por estar presente no Incendiando na Liga número 9. Tenho certeza que no próximo episódio a gente vai ter assunto para falar sobre a Liga atualmente, né? Esperar eu passo campeão é a mesma coisa que esperar o São Paulo ganhar alguma coisa. Ou ganhar a Copa do Brasil. Então,
sem nada a acrescentar. Valeu, gente. Obrigado por fazer dessa a melhor liga do país. Douglas? Eu, antes de encerrar, queria mandar um abraço aqui a Carlos Rafael, Eliezer, Perrone, Roder, Matheus, Renilson, Brian, Iago, Seone, Santi, aqui presente, Uderlan, Raoni, Pedro Luz, Wender, B3, Erli, eu, Thiago e João. Que são todos os nomes que já passaram por este grupo, por esta liga maravilhosa. Um abraço a todos, que tenham um ótimo final de semana. Se você ouviu até aqui, parabéns. Você tem bastante tempo na sua vida. E é isso, galera. Tudo de bom para vocês. Bom a chegada do Isaac. Bom futuro aí por ele. Não sei o que ele tá fazendo da vida. É um cara mais misterioso um pouco. Vamos encerrar aqui com a nossa vinheta famosa, 1h16. Para quem não tinha podcast há bastante tempo, aproveitem. E Marcos, vê se aparece.